Talvez o primeiro dia você vai ter dificuldade, o segundo vai ter dificuldade, talvez passe um mês declarando muito bem, depois aquela semana onde você realmente não está com vontade. Entenda a tua humanidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Raquel, eu sou brasileira, vivo na Itália há 18 anos e esse é o 7º vídeo da série Reinventando a Vida. Se você ainda não viu os outros, vai lá no nosso canal e assista, porque eu estou contando a minha experiência, a experiência de aos 50 anos chegar e entender que muitas coisas na minha vida tinham sido frustradas e que eu precisava fazer algo para fazer valer a pena. Então, se você precisa fazer algo para fazer valer a pena a tua vida, venha comigo nesse percurso e você vai ver que grandes coisas Deus tem para você. Hoje eu quero falar de duas técnicas que na verdade é uma só. São dois modos diferentes de fazer a mesma coisa, que é a técnica da declaração. Uma das coisas mais importantes no processo de mudança, né? Você decide, você começa a orar para que você seja a pessoa que Deus planejou, aí você luta contra os paradigmas, você busca suas fontes, né? Religião, não digo religião, relacionamento com Deus e ciência, e você começa a entender este mundo. E entendendo tudo isso, lendo muito, assistindo vídeos, eu me deparei com algumas técnicas que ajudaram muito a mim mesma. Uma das coisas isso é algo que eu já prego há muito tempo, que são 3 palavrinhas que você precisa registrar, né? Que é fato, verdade e declaração. Fato, verdade e declaração. O que é um fato? Um fato é aquilo que é aquilo que é explícito, não? Por exemplo, o João está doente. Ok. O que é uma verdade? Verdade é aquilo que a Bíblia nos garante. E posso dizer também aquilo que a ciência nos garante, que existe cura, né? Eu, no meu caso, que creio na palavra de Deus, tem um versículo que diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos sarados. E diz que tudo aquilo que nós pedirmos em nome de Jesus Cristo, nós obtemos, que nós tivemos fé, nós somos salvos, nós somos curados. Então essas são verdades. E o que é declaração? É colocar em palavras aquilo que nós acreditamos, né? Como eu já disse para vocês, Provérbios 18, 21 fala que nós comemos do fruto dos nossos lábios. Então aquilo que eu falo é aquilo que vai vir para mim, é como um bumerangue, né? A minha palavra sai, ela vai voltar para mim e vai trazer os frutos para minha vida. E aí como funciona isso, né? Então, quando eu registra bem isso, quando eu declaro uma verdade, eu mudo um fato. Quando eu declaro uma verdade, eu mudo um fato. E isso é algo que a ciência hoje tem explicado muito, tem falado muito, né? Que a repetição, a mudança de paradigmas, você acreditar, você memorizar coisas boas, aquilo que você quer, você trabalhar com a visualização, é aquilo que vai trazer a mudança na tua vida. Então eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive muitos anos atrás, mesmo antes de ter o conhecimento que eu tenho hoje. Porque eu sempre acreditei na palavra. E eu sei que a palavra, ela hoje, a ciência hoje, ela está explicando aquilo que a Bíblia diz, né? A lei da atração, por exemplo, ela é totalmente bíblica. Você consegue ver ela totalmente dentro da palavra de Deus. Logicamente, sem aqueles excessos, sem a mistificação, sem a magia que algumas pessoas colocam porque querem vender. Mas nós vemos hoje a lei da atração é completamente bíblica, ok? Então vamos lá, voltando. Declaração, fato, declaração e verdade. Quando eu declaro uma verdade, eu mudo um fato. Vou contar para vocês a minha experiência. Meu filho hoje ele tem 22 anos e ele estava na escola primária quando a professora falou: eu acho que essa criança tem problema.
E eu falei, meu filho não tem problema. E aí levei no psicólogo, o psicólogo olhou e tal, não, e tal, e não tem. E começou aquele percurso, fizemos alguns testes e nada, beleza, seguiu. Só que Frederico não queria fazer tarefa, Frederico para estudar era realmente assim, nossa, como eu tinha que lutar. E eu olhava e via, com os meus olhos, eu via o fato, meu filho tem dificuldade, ele é um aluno médio-baixo. O que eu comecei a fazer? Ao invés de olhar para ele e dizer, porque você não pode, você não consegue, porque, coitadinho do meu filho tem problema. Eu fiz o inverso. Eu falei, qual que é a minha verdade? A minha verdade é que Deus me deu um filho perfeito. É que Deus é dono do conhecimento, da inteligência e da sabedoria. E Ele dá a quem pede. A verdade é que tudo aquilo que nós cremos, nós podemos e se torna realidade na nossa vida. Então eu comecei não só a orar, como a declarar e falar com meu filho. E chegar para ele e falar, você é inteligente, você é capaz. Você é inteligente, você é capaz. Você pode todas as coisas. Qualquer coisa que você quiser, você vai alcançar na vida. Você é inteligente, você é capaz. Fomos para a escola, para o colegial, para a escola média, aqui na Itália. Chegamos lá, a professora chega para mim e fala, olha, ele tem muita dificuldade, ele está querendo fazer um curso que precisa do inglês, ele nunca vai falar inglês. Ele não tem capacidade. E eu olhei para ele e falei, filho, você quer fazer esse curso? Ele quer. Eu falei, então, filho, você é capaz. Basta você querer. Sabe por quê? Porque a minha verdade é essa. Você pertence a um Deus que Ele nos dá, Ele concede o desejo do nosso coração. E eu olhava para ele e para todo mundo e dizia, mas esse menino é inteligente, esse menino é capaz, esse menino é esforçado, esse menino ele pode. E eu comecei a declarar sobre meu filho. Queridos, isso não foi uma semana, 2. Foram anos. E lutando, tentando explicar para ele que ele precisava fazer tarefa, que ele precisava se responsabilizar. E, ok, chegou um momento que a verdade mudou o fato. Resultado, quando ele terminou a escola superior, ele falava já o inglês perfeitamente, ele ganhou uma bolsa de estudos e foi para Oxford para certificar a língua inglesa. Ele fala o português e o italiano muito bem e o inglês também. Ele terminou o curso dele, que a professora disse que ele nunca conseguiria fazer, como o primeiro do curso. Ele foi muito bem sucedido, como é bem sucedido até hoje. Então, eu declarei verdades, as verdades que eu acredito. E essas verdades, elas mudaram um fato. Então, o que eu quero deixar para você hoje? Nesse processo de transformação, a declaração daquilo que você deseja, a declaração, por exemplo, quando você levanta de manhã, chega, esse dia hoje, tô com preguiça. Não, você precisa ter a capacidade de declarar aquilo que você quer. Esse dia será um dia produtivo, será um dia diferente, será um dia que eu vou aprender algo novo, será um dia que Deus vai me abençoar e começar a declarar. Talvez o primeiro dia você vai ter dificuldade, o segundo vai ter dificuldade, talvez passe um mês declarando muito bem, depois aquela semana onde você realmente não está com vontade. Entenda a tua humanidade, beleza? Mas nunca deixe de declarar bênçãos e vitórias sobre a tua vida. Então essa é a primeira parte da técnica. Então declare, repetindo, declare verdades e essas verdades mudam os fatos, ok? Beleza. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês a segunda técnica que eu usei foram pequenos cartazes. Pequenos cartazes onde falavam aquilo que eu desejo, às vezes versículos bíblicos, às vezes simplesmente uma frase bonita. E uma frase que eu aprendi com Paulo Vieira, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então, para dar esse exemplo, eu comecei a colocar cartazinhos dentro de casa. E aí, cada vez que a gente passa, a gente lê. Tudo aquilo que o teu cérebro vê, toda letra que ele vê, ele vai ler. A gente lê e muitas vezes falando em voz alta. Essas duas técnicas juntas, elas trazem a mudança de paradigma e trazem ao teu subconsciente
um estímulo de mudança. E aí você vai sair da tua zona de conforto. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês, é uma guerra. É uma guerra porque o teu corpo, ele quer algo, o teu corpo quer sossego, o teu corpo, o teu cérebro, ele está formatado daquela forma, ele fala, poxa vida, a gente está sobrevivendo. Ele é feito só para sobreviver, ele não é feito para, né, não vai querer viver. Você, a tua alma quer viver. Ali ele tá, não, deixa eu quietinho aqui. Você precisa lutar contra. Você precisa vencer as barreiras. Você precisa declarar para você mesmo que você quer uma vida diferente. Raquel, mas tudo bem, mas se para mudar eu vou ter que fazer tudo isso, vai. Tem que suar. Uma casa para ser construída é tijolo depois de tijolo. E vou falar uma coisa para vocês. Eu ainda estou nesse processo. Tem dias que eu não tenho vontade. Mas eu não vou olhar para aquilo que o meu corpo está me puxando para baixo, mas eu vou olhar para aquilo que a minha mente está me puxando para cima, porque eu desejei ser a mulher que Deus planejou. E para isso, ao invés de estar lendo um belo de um romance, eu estou aqui compartilhando com vocês algo de bom, porque quando eu compartilho e sei que essa palavra vai fazer efeito na vida de uma pessoa, isso me estimula, porque eu amo e eu quero que você, pessoa que está me ouvindo, seja abençoado, seja transformado e tenha a tua vida completamente reinventada. Nós precisamos entender isso, que nós não somos pedras. Nós podemos mudar. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que buscar algo diferente para nós, mesmo tendo que lutar contra nós mesmos. Então, declare as tuas verdades e você vai ver a tua vida sendo completamente transformada. Beijo no coração.